Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos reagir a um vídeo, a um clipe do MC Cabelinho Doruan explicando um pouco mais sobre as gírias cariocas. Já deixa aqui embaixo então quais gírias você já conhecia e quais eram novas pra você. E sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Deixando o cabelinho na área e vai ter muito papo reto nesse programa, tá ligado? E pega a visão que agora vai começar o quê? O Little Cast. Solta a vinheta aí, Duda, todo respeito. Aí, pega a visão, Oron. Chefão, passa a visão. Tem muita gente que não é do universo do funk, do trap, vendo o programa hoje, tá ligado? Então quero aproveitar para ensinar pra galera como que nós usamos a gíria. Pegou a visão? Eu vou... Aliás, só um comentário sobre o uso da gíria, porque eu acho interessante comentar aqui, porque o que é mais interessante desse quadro que o MC Cabelinho aqui e o Uruan estão tentando trazer para o público é aproximar realidades diferentes, ou seja, uma realidade de um público, de um grupo diferente, um grupo social diferente, que tem uma forma de trabalhar a linguagem diferente, por exemplo, do que se considera o comum ou a norma por aí. Nós sabemos que essa norma gramatical taxativa, que diz o que é certo e errado, não é seguida nem mesmo pela classe considerada como classe média, né, que são trabalhadores, mas que têm ali um poder aquisitivo um pouco maior, conseguem ocupar espaços sociais diferentes que, por exemplo, uma galera mais marginalizada não consegue acessar por preconceito, por racismo e até por não se sentir parte daquele espaço, né? E o que a gíria, então, faz nesses contextos? A gíria são modos de criptografar a sua linguagem, ou seja, eu vou falar de uma forma codificada. E o efeito que isso dá é justamente impedir ou diminuir as chances da outra pessoa que não participa do meu grupo entender o que eu tô falando. E isso faz muito sentido na relação da favela, com a linguagem, com o funk, por exemplo, no Rio de Janeiro, especialmente, porque nós sabemos que no final do século XIX, as pessoas que já não eram mais escravizadas, agora precisavam de um lugar para ficar. E a cidade, claro, não foi feita para essas pessoas, porque as elites locais não queriam a presença dessas pessoas nesses espaços. Então, por exemplo, com a ditadura militar, e até antes também, com várias reformas do Rio de Janeiro, especificamente, se tentou tirar, por exemplo, da Zona Sul, a zona mais valorizada da cidade, tirar essas pessoas desses espaços e jogá-las para os morros, onde não tinha asfalto, onde não tinha condições de saneamento básico, e aí então se criou esses espaços sociais de convivência social que ficaram destacados da realidade da Barra ali da Zona Sul, onde se encontrava, por exemplo, as elites e a classe trabalhadora com um pouco mais de ascensão social, com um pouco menos de discriminação social em relação às elites. E nós temos que lembrar também que durante a ditadura militar do Brasil, depois do golpe de 64, houve um esforço ativo desses militares que estavam no poder agora, de remover essas pessoas, o resto de favela que ainda se encontrava na Zona Sul, expulsando essas pessoas, que tem a ver, claro, também com o racismo, tem a ver com o tipo de pessoa que ocupa esse lugar, tem a ver com a condição financeira dessa pessoa que ocupa esse lugar e também com a cultura que se desenvolveu nesses lugares, expulsando essas pessoas da parte da Zona Sul, por exemplo, valorizada, e jogando lá para a Zona Norte, para todos os espaços que não eram os espaços das elites. E como uma resposta de resistência mesmo a essa caça, a esse extermínio das pessoas que não faziam parte da elite imaginada por aquelas pessoas, que se criou então essa criptografia da fala de uma forma muito característica. Como eu disse, gíria acontece em todo lugar. Essas gírias que nós chamamos de gírias de grupo, né? Gírias específicas de uma grupo social, de certas pessoas. Mas, especificamente no Rio de Janeiro, para evitar, por exemplo, a perseguição da polícia, se criou uma cultura de gírias muito forte que marcam também não só a linguagem daquelas pessoas de forma a criptografar e codificar para não ser descoberta. Então, por exemplo, quando tinha a ver com crime ou quando tinha a ver com pessoas que eram perseguidas pela polícia por representar até a insubordinação àquele regime que os perseguia, que matava essas pessoas, se criou então uma forma de gíria muito característica dessas pessoas, uma cultura também de ressignificar a linguagem de forma a marcar e identificar aquele grupo e também de se proteger, já que era uma resistência contra aquela opressão policial. Eu sei que foi uma introdução um pouco longa aqui, mas acho interessante de pensar qual que é o papel da gíria, né? E como que a gíria se relaciona com os grupos marginalizados, especialmente grupos que são perseguidos e sofrem opressão militar, policial o tempo todo. Como a gente sabe, o Rio de Janeiro foi palco de operações policiais absurdas, que foi praticamente um crime. Ali se criou um estado de guerra, literalmente. Vamos continuar vendo o vídeo aqui pra gente aprender um pouco mais sobre essas gírias. Passar a visão de hoje, você manda, tipo assim, uma frase com a gíria, tá ligado? Já é? Vou falar a gíria, tu tem que lançar uma frase. Já é. Já é então. Eu sou o rei da gira, mais cria que tem é eu mesmo. Depois de mim. Tá bom. Ó. Pra... É engraçado que o MC Cabelinho diz aqui para falar pro público
como que nós usa gíria. Então aqui se percebe que uma das características, por exemplo, do funk, marca muito, por exemplo, a conjugação verbal na terceira pessoa do singular. Então, apesar do sujeito ser nós, ou seja, como nós usamos a gíria, seria vamos dizer assim, de acordo com a norma, a conjugação do verbo sempre fica na terceira pessoa do singular. Nós usa a gíria. E claro, ele tem a ditongação do nós, vira nós, que também é um processo que acontece na fala o tempo todo. Mas é curioso pensar com a tendência, por exemplo, da simplificação da conjugação para a terceira pessoa do singular especificamente. Vamos ver. Papeto, onde que tu usa o quê? O ainda. Tipo assim, Explica, chefe. vou piar no baile hoje. Vai piar no baile hoje? Ainda? Tipo assim, claro. Pá, claro que eu vou. Pá, tá com fome. E desculpa parar tanto o vídeo, mas é que tem tanta coisa para comentar que muitos fenômenos da fala acontecendo que são bem legais de comentar. Por exemplo, até o rotacismo. Eu já expliquei num outro vídeo ali que eu falo sobre aquele caso do attenzione pickpockets, aquele vídeo que ficou famoso da italiana que delata os furtadores de bolsas, por exemplo. O rotacismo, então, é essa troca entre as consoantes líquidas, que são marcadas pela grafia como R e L, né? Pode acontecer no final da sílaba, como mel, virar mer, e pode acontecer também na parte inicial da sílaba, vamos dizer assim, ao invés de dizer claro, se dizer claro. E isso acontece o tempo todo na fala, é uma tendência muito comum da fala, especialmente em camadas mais populares, ou seja, mais marginalizadas, que não tem tanto contato com a norma culta, porque aí policiam talvez menos a sua fala. Mas esse processo está datado desde o latim vulgar há muito tempo, é muito comum nas línguas latinas e acontece o tempo todo. Aqui a gente pode ver um exemplo claro, né, ou claro, do uso ou do fenômeno do rotacismo. Fome, ainda, claro, tipo assim, pode servir de várias formas. O ainda, não é não, chefe? E não é segredo? Não é segredo, tipo assim, que não é segredo. Tipo assim, pô, que não é segredo, Léo. Claro, mano, o baile tá lotadão, mano. Não é segredo, lá tipo no assim, baile lá pra tu não é amassar. novidade, né? Ainda? Tipo que não é novidade. Não é novidade. Ou seja, esse né é como a gente usa daquele marcador discursivo no final das frases. E a gente usa esse marcador discursivo como uma forma de manter o canal comunicativo ativo. Então, sempre que eu termino uma frase, a minha tendência é falar, né, para poder manter a confirmação, a verificação se o meu interlocutor, a pessoa com quem eu tô falando, tá acompanhando o meu raciocínio, tá ainda disposta a manter aquele canal comunicativo aberto, né? Então, a simplificação, a junção ali do termo não é, como né, atua como essa linguagem fática, essa linguagem de um marcador discursivo que testa ali se a pessoa ainda está mantendo o canal comunicativo aberto, e aqui também dentro da frase, não como marcador discursivo, mas também com essa redução de não é tudo junto, né? Não é segredo, não é novidade, então funciona da mesma forma. Novidade. E agora o quê? Bebel. Bebel. Bebel, fala do Bebel. Bebel novinho, cara. Nós chamamos novinho de Bebel, carro novinho sementinha. Sementinha do mal. Do mal. Bebel. E tá back, tá back. Tá Mac, é que eu tô Mac. Tô Tega, tô Mac, ó. Tô mó paz. Pode ser um Mó programa, paz, tá Mac. Mac, mó paz, não é não? É o programa, TV Cria, mó paz. Tô Mac. Back speak pra cima. Tô Mac aqui pelo TV Cria com o cabelinho. Doido, Mó mano. paz. Tinha tempo. E essa gíria, tá, Mac, aqui, eu procurei a origem para tentar entender de onde ela vinha, mas a gente tem que lembrar que as gírias, uma característica delas é o fato de elas serem passageiras, ou seja, elas têm uma característica efêmera. Elas são coisas que entram por causa da moda, ou seja, é uma moda linguística de falar daquele jeito, e às vezes elas se generalizam, se vulgarizam, né, e se tornam parte do vocabulário das pessoas, e ultrapassando aquele momento da moda. Então, por exemplo, no momento, essa gíria, por exemplo, tá, Mac, pode ser uma gíria de grupo, ou seja, exclusiva daquele grupo social, mas igual, por exemplo, a gíria mano virou uma gíria comum, ou seja, ela se popularizou, se vulgarizou na linguagem e parou de ter aquela ideia de codificação, ou seja, parou de ser um código exclusivo de um grupo que codificava a língua, que impedia que outras pessoas também entendessem o que estava sendo dito ali, e passou a virar parte do uso comum. E, por exemplo, com a divulgação do funk, né, o funk carioca ali entrando, permeando todos os meios sociais, não só restrito, por exemplo, aos bailes da favela e tudo mais, essas gírias acabam tendo a tendência de virar gírias comuns mais rápido ou de forma mais frequente do que se tinha antes, porque aí ela já começa a fazer parte também do vocabulário de outras classes sociais, de outros grupos sociais, vamos dizer assim, e aí acabam se generalizando e se tornando então gírias comuns, e aí param de pertencer àquele grupo exclusivamente, e aí eles vão provavelmente produzir outras gírias que vão continuar marcando e identificando aquele grupo, né? E esse Tamek, por exemplo, eu não consegui encontrar uma origem, porque às vezes é muito difícil, é um fenômeno oral, acontece, e quando a gente percebe já tá falando sem mesmo saber de onde veio, mas eu não consegui achar uma fonte confiável para dizer de onde veio, mas eu achei bem interessante, porque parecia uma coisa meio
do estrangeiro, né? Parecia uma palavra que veio do inglês, ou talvez uma adaptação de algo que vem do inglês, mas eu acho bem interessante também. Tá Mac, tá tranquilo, tá na paz. Parada toda pra galera aprender mais um pouco, tá ligado? Agora fala pra mim, mano. Onde que tu começou no trap? Como que tu começou? Passa tua visãozinha de cria. Chefe, eu sempre gostei de rap, sempre gostei de funk, pegou a visão? Sempre gostei desses bagulho, rap, funk. Um dia eu falei, papo reto, vou ver qual vai ser. Vou fazer um aqui e vou lançar. Acabou que eu fiz aquela com o chefinho, mano, o bagulho já deu bom, já bati, foi 100 milhões. Invejoso, né? Ainda, hoje eu já tô aqui contigo. Você falou do chefinho, ele vai estar aqui quinta-feira. Você vê que tá o MC Cabelinho usando a gíria que eles acabaram de explicar. Ainda. É, isso aí, confirmando, né? Também agora. É, aí, ó, pegou a visão, tropa. Só vai brotar cria, cara. Só cria, Cabelinho, só cria. Mano, tu foi considerado uma das maiores revelações do trap do ano passado, tá ligado? Tipo assim, o que isso mudou pra turma, tá ligado? Hoje em dia tu fala com a galera diferente. Hoje em dia eu tô com mais dinheiro, hoje em dia eu tô mais famoso. Hoje em dia eu tô sendo entrevistado por cara que eu sempre fui fã, pegou a visão? Isso não tem coisa mais gratificante do que isso. Pô, qual é, Cabelinho? Pra mim, tá aqui contigo hoje, papo reto, pô, você não tem noção de que é isso não, Não, pra mim também é que é uma satisfação, qual é? Tá apresentando o programa, cara. Mãe. Favelado, empresário, MC, ator e apresentador também, sustenta. Pega essa mídia, Will. Agora fala da tua roupa, da tua joia, pá, o que tu gosta de usar pra tua visão? Mano, eu gosto de usar minha roupa mais de cria mesmo, Kenny, camisa de time. Sabe como é que é, né, mano? Gosto de jogadão, meu estilo é jogadão, mano. Nosso estilo é todo entendeu? cria, não? Ainda. Só agora que nós tá. É esse estilo que, da mesma forma que a linguagem marca a identidade linguística dessas pessoas, né? A forma de se vestir também marca a identidade visual deles, né? Mas também com a ascensão, com maior poder aquisitivo, tendo mais condições de pagar, por exemplo, por coisas que eles não poderiam antes, que eles eram impedidos de acessar, aí também acaba misturando ali, rolando uma mistura, né? Acaba usando elementos, talvez, de roupa que não estariam no presentes, por exemplo, se eles não tivessem ainda com essa ascensão social e também financeira, né? Com os estilistas aí, sabe como é que é? Cate, que nós teve que também lançar não bem. pode, né? Como é que é? Pô, nós não vai vir na Globo, pô. Aí Globo, o rotacismo de novo ali, a troca da L, da consoante L, líquida L, por R, né? Globo. E o Coringa, mano? Por que tu gosta do Coringa? Por que tu fica se maquiando de Coringa, tá Uma ligado? pessoa fala que Tem eu um vídeo teu, não, calma, se explica, tu vai se explicar, chefe. Mas antes nós vamos ver o quê? O vídeo. Salta. Todo Eu respeito. gosto do Coringa, eu acho que o bagulho era pra montar só em casa, aqui. Será que eu gosto do Coringa? Está quente, grandão. Moleque, mal de que eu devasto aqui, tropa. Será que eu gosto do Coringa? Esse aí eu tenho, esse aí é brabo. Esse. A coleção, Arão, do Coringa? Ainda a coleção, chefe. Por que tu gosta dele? Por que tu se identifica Acho com que ele é o Coringa? 22. Eu sou 22 também. Tu é maluco Geral mesmo. fala que eu sou Vai, 22. tá maluco Coringa é mesmo. 22. Não, também não sou malucão. Outra gíria aqui interessante também é 22. É 22. Eu tive que pesquisar também, porque eu não sabia, não conhecia a origem dessa. E essa, na verdade, tem a ver com o Código Penal, o artigo 22, que isenta, por exemplo, a pena para quem é preso e é comprovado que tem alguma condição mental anormal ou fora da normalidade. Então, usando esse 22 para referir, então, a ideia da loucura, o cara ser meio malucão, né? Não ter muita noção das ideias, né? Não, cabelinho. Por causa de que tu não rasga dinheiro, né? Ainda não rasgo dinheiro, maluco é quem rasga dinheiro, não rasgo dinheiro. Qual artista, Fala. qual artista que te inspira? Vou até beber uma água. Mano. É, nacional ou internacional? Os dois, parceiro. Os dois. Os Ó, dois. nacional, tu, Hatch, Orochi. Nossa, monstro. Eu mesmo me inspiro. Nacional, internacional. 50 Cent, Chris Brown, Akon, Niu, caralho. Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Não Mars. sei pronunciar não, Bruno Mars. Bruno Mars. É Bruno Mars, cara. Bruno Mars. Tem que saber, tem que ter Eu um sei, sotaque. mano. O MC Cabelinho aqui, usando de todo do seu sotaque carioca, né? Esse mar, que é na verdade uma consoante, né? Se a gente for olhar para o dicionário fonético aqui, né? Usando o Rio de Janeiro, a variedade não padrão, por exemplo, e até padrão mesmo. Você percebe que esse R, ele ao invés de ser produzido como, por exemplo, em Lisboa, se falaria a palavra amargo, né? Esse R mais curtinho, mais, que é só um tapinha da língua ali na parte da frontal dos dentes, ele, na verdade, é produzido aqui, ó, como faríngeo, ou seja... Ahá. É produzido lá atrás na faringe, né? Som de... Então, Bruno Mar, né? E aí o
o Oruan já fala, não, aqui tem que fazer com o sotaque, né, dos Estados Unidos, aquele R puxado, retroflexo, Mars. Eu gosto quando tu, tipo assim, eu sou inglês, mano. Papo reto, tem um vídeo aqui, tem um Mas eu não engraçadão. sei falar inglês não, Eu chefe. também não sei Sem inglês. falar nem português direito, chefe. Não, Faz mas inglês. tem um vídeo tão engraçado. Falar inglês, né? Claro, ele fala português como um nativo fala pertencente ao grupo social que ele pertence, mas ele sabe que, de acordo com a norma ali, na escola, o que as pessoas falam, ele sabe que ele participa de um grupo de fala diferente dessa dita norma, não é? Ele tem uma outra norma, ou seja, uma outra padronização de acordo com o grupo social dele. E ele fala ali inglês, né? Que é também outra forma de rotacismo que eu já citei, e para quem se incomoda com a palavra inglês, com essa variante inglês da palavra inglês, sabe que, por exemplo, o Camões, em 1572, nos Lusíadas, já tinha, por exemplo, uma das formas de inglês como inglês, ou seja, rotacismo, como eu disse, não é exclusividade de camadas populares ou de situações financeiras inferiores, marginalizadas, isso é um fenômeno da língua, e essas camadas, normalmente, que têm menos, por exemplo, acesso à instrução formal, são as que mais trazem inovação linguística, porque elas têm uma domesticação menor do seu linguajar e acabam permitindo mais inovação, e que é o que, na verdade, faz a língua progredir de uma forma, progredir, no caso, evoluir, que eu digo é mudar, né? Claro, as camadas urbanas que têm contato com a linguagem formal, vamos dizer assim, também fazem a língua evoluir porque elas não usam a linguagem formal o tempo todo, mas essas camadas, por exemplo, que estão mais marginalizadas e com menor contato com a norma padrão, vamos dizer assim, só que elas estão mais suscetíveis à evolução da língua, mais suscetíveis à inovação linguística. É o que a gente vê, por exemplo, da evolução do próprio latim vulgar, né? Que não veio das elites, da aristocracia do Império Romano. Veio das camadas populares que usavam o latim de uma forma solta, com maior contato linguístico com outras comunidades linguísticas, e assim vai. Toda hora a internet tá rodando, tô cantando inglês. Eu? Pega a visão. Vamos ver, ó. Cantando em Pega a inglês, visão. vamos ver. Brabo. É que ele sabe que ele não manja de inglês, então ele vai enrolando. É isso, jogando tempo. Dá vergonha, ao vivo. Faz isso não, cara. Mano, lancei pra nós o inglês. Tu tem essa moral não? Tu Não, respeita, qual é a deixa a pia, vai cabelo? deixar Que isso, pago. cabelo? Quer que eu cante, pô? Qual é a Vou te cabelo? entender legal. Colocou ele Vai na deixar Que isso, situação ali. cabelinho? Eu Que tenho- isso, cabelinho? Bora, mano. Nossa, tô Não, tem inglês. aquela música ali, cabelinho? Vai. Mas eu não sei não. Ixi, aí o cabelinho colocou ele numa situação ali difícil, porque ele já tava enrolando no vídeo, né? Imagina ele ao vivo também. Mas o que eu acho, esse vídeo é muito interessante, eu vou começar a acompanhar mais aqui do Littlecast, né, para poder acompanhar mais sobre, por exemplo, dessa popularização dessa forma de fala, que antes era restrita, por exemplo, a esses grupos, como eu disse, a gíria como uma forma de marcar, identificar esses grupos e também de codificar a linguagem, mas começa a se vulgarizar, começa a atingir a popularidade no sentido mais popular possível, né? Começa a atingir outras camadas sociais, outros grupos sociais que antes não tinham contato. Isso muito pela influência do funk, do trap, né? Que acabam sendo veículos da difusão, da divulgação dessa forma de falar e acaba penetrando, como eu disse, outros grupos e se tornando até gírias comuns. Então, quem sabe, talvez no futuro, algumas formas aqui de falar desse sotaque carioca específico de algumas zonas do Rio de Janeiro, acaba, por exemplo, se tornando uma gíria comum no Brasil todo, ou até mesmo no Rio de Janeiro todo, pelo menos no Sudeste, que seja, mas a gente sabe que a música, a popularidade da música acaba contribuindo muito para que essa linguagem se difunda cada vez mais, e talvez vídeos como esse, explicando essas gírias, não sejam tão necessários no futuro, né? Mas eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ver esse vídeo até o final, já deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este, você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos vídeos. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 ou movimento 140 no TikTok para também acompanhar outros conteúdos por lá. Muito obrigado e até a próxima.